Pesquisas mostram que a maioria dos alunos do ensino médio possuem dificuldades em aprender conteúdos de física, disciplina física. Um professor universitário do município afirma que a disciplina não é tão difícil assim, não. Será, gente? J. Barbosa, explica essa história, porque eu particularmente acho difícil. Olá, Dani Cariello, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? A nossa equipe conversou com o professor da UFES sobre o assunto. Uma das razões pode ser a natureza abstrata e teórica da física. A disciplina lida com conceitos complexos, como a energia e a gravidade. Podem ser difíceis de entender e aplicar na vida cotidiana. Mas o principal problema está na dificuldade do próprio professor em apresentar o conteúdo em poucas aulas. Isso remete à escola, a relação entre o professor e o aluno lá dentro da escola. Isso começa lá, né? E lá o que acontece? Normalmente o professor ele tem uma dificuldade em apresentar o conteúdo, porque é muito conteúdo para discutir em pouco tempo, e o aluno também sente, ao ver essa dificuldade que o professor tem de ensinar, ele vai sentir essa dificuldade em aprender. Então, nessa relação professor-aluno, ocorre esse medo, porque ele tem que, normalmente, em poucas aulas por semana, ver uma quantidade muito grande de conteúdo, e isso faz com que ele acaba tendo que decorar muita coisa, né? Eu vou decorar um pouquinho sobre, a gente vai falar sobre o movimento de um móvel, então a gente vai decorar essa equação aqui, a velocidade é definida como sendo distância sobre o tempo. Agora a gente vai falar como que o móvel se acelera, a aceleração é definida como variação de velocidade sobre o tempo. Vira muito equação matemática, e ele sente isso um pouco moroso, é muito conteúdo em pouco tempo. Então essa relação começa ali, nessa relação professor-aluno dentro da escola. Como desmistificar um pouco a física para que os alunos tenham aquele interesse de estudar? É isso que a gente busca, né? Então, como que a gente muda esse cenário? A gente tem que investir em formação de professores, de novos professores, e também dos professores que já estão na escola, para que o professor, em vez de simplesmente passar um conteúdo, comece a instigar o aluno a refletir um pouco mais. Em vez de chegar lá e definir o que é uma equação, ele instigar o aluno a por que isso acontece, né? Por que agora o sol está brilhando e depois escurece? Estimular mais perguntas e fazer com que o aluno tenha um espírito crítico. Mas para isso é necessário novamente investir em formação, tanto do professor que está saindo da universidade agora e tanto do professor que está lá na escola nesse momento. Além disso, a física muitas vezes exige qualidade na formação de quem ensina. Na UFES tem o programa PIBID, que é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação. A gente tem um programa na universidade chamado que chama PIBID, né? Programa de Iniciação à Docência. Então, nesse momento, os alunos da física aqui, por exemplo, daqui da UFES, eles estão refletindo sobre estratégias de como ensinar física lá. Então, eles vão lá, vivenciam quais são as dificuldades, têm um primeiro contato com o aluno lá na escola, e a partir daí ele traz essas demandas para cá e fala, olha, prof, por que o aluno tem tanta dificuldade em entender esse conteúdo de física lá? A gente conversa um pouco aqui e ele pode levar novas ideias para lá, novas metodologias para lá, discutindo com o professor, e ele começa a vivenciar essa realidade desde a graduação, para quando ele chegar lá formado na escola, ele já chegue com novas estratégias para tentar desmistificar um pouco esse processo. Para esse aluno de física, os professores podem adotar métodos de ensino mais práticos e baseados em exemplos reais, que ajudem a mostrar a relevância da disciplina na vida. Como foi discutido antes, os alunos têm muita dificuldade, muito medo do que é a física, e nós, quando chegamos na universidade, nós entendemos melhor a matéria, entendemos como que funciona, e que, na verdade, ela se difere muito do que foi ensinado para a gente no ensino médio. Então, muitas das matérias que eu pude aprender aqui na universidade acabou me chamando bastante atenção, e com essa experiência que eu obtive aqui, eu pude perceber que é uma visão completamente diferente do que é ensinado em escolas. Então, através do programa PIBID, eu tive a oportunidade de lecionar uma aula de astronomia, onde eu pude conversar com os alunos, né, mostrar a eles que existe uma parte teórica da física, eles são muito acostumados com cálculos, equações, e interpretar questões, fazer equações, sendo que a física ela tem muito mais a oferecer. Um dos motivos para ter escolhido a disciplina foi a falta de profissionais na área.
primeiro fator para eu ter escolhido física foi a questão de eu não ter tido professores de físicas muito habilitados a dar aula. Na maioria das vezes eram sempre professores de outras disciplinas, formados em outras disciplinas, que acabavam dando a matéria. Então, eu tive que, muito do meu estudo em física durante o ensino médio foi feito individualmente, por mim mesmo, né? E aí eu acabei percebendo que existe, de certa forma, uma deficiência, né, no ensino de física, na formação de professor. Então, eu decidi, como é uma matéria que eu gosto, uma matéria que desde o ensino médio eu procurei estudar sozinho para aprender e entender, eu decidi me formar nesse curso e, quem sabe, compartilhar com esses alunos, para que eles possam ter professores de físicas habilitados e que eu possa me tornar que seja capaz de transmitir o verdadeiro conhecimento de física. A matemática e a física caminham juntas? Caminham. A matemática, ela é um instrumento muito utilizado. Ela não é assim, a gente não pode considerar a física como uma matéria exatamente 100% matemática, mas a matemática é uma ferramenta que a gente utiliza no nosso dia a dia, utilizamos na física, na química, em todos os cursos da ciência da natureza, até cursos diversos, a matemática está presente como instrumento e muito forte na física também. Mudando de assunto, foragido acusado de homicídio é preso em Conceição da Barra. Um homem de 35 anos acusado de diversos crimes, entre eles um homicídio, foi preso na tarde desta segunda-feira no bairro Santo Amaro, em Conceição da Barra. O acusado resistiu à prisão, fugindo para uma região de mangue e atirou contra os militares que imobilizaram o criminoso com disparos de arma de eletrochoque. O homem foi preso e a arma, um revólver calibre 38, apreendido. Ele foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. Muito bem, Dani, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá.